Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas de Graf, você já sabe, aqui quem sugere as empresas são vocês, os nossos inscritos, que mandam aqui as sugestões e nós fazemos todo o processo de pesquisa, de análise, de interpretação para repartir todas as informações com vocês. E no caso da empresa que será retratada hoje, a indicação veio lá do Pedro Henrique. Ô Pedro, um grande abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender, Pedro. E o Pedro sugeriu o Banco Modal SA, o Banco Modal SA, que será retratado aqui, inclusive você que já opera aí com a Modal Mais, né? Então vamos conhecer o que é o Banco Modal e todo o grupo Modal Mais. Mas caso você também queira outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Graf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos aqui, vai aqui também meu grande abraço lá para o pessoal da Infocerta Informática, lá de Chapecó, que inclusive tem um trabalho maravilhoso lá através do Ramiro e do Diego do Prado, os dois irmãos lá que tocam a Infocerta. Caso você precise uma manutenção no seu equipamento de informática, deixar seu equipamento de informática redondinho de forma remota, não precisa levar até Chapecó, entre em contato lá com a Infocerta e de forma remota eles fazem todo o diagnóstico aí na sua máquina, deixar a sua máquina redondinha. Agora, se o problema é software, você quer deixar todo o seu software atualizado e com baixo custo, você pode entrar em contato lá com a Intermedia Networks lá de São Paulo, do Luiz Burato, representante oficial da linha Microsoft aqui no Brasil, e você pode ter todos os softwares da Microsoft na sua máquina com um custo muito baixinho e legalizado, e deixar sua máquina aí também redondinha. Então, um grande abraço para você, Luiz Burato, e para a pequena Lara. Ô Lara, também um grande abraço para você, Lara. Mas a empresa sugerida lá pelo nosso amigo Pedro Henrique, que é o Banco Modal, o Banco Modal ele tem a sua história iniciada lá no ano de 1995, quando Diniz Ferreira Batista, junto com o José Antônio Mourão e o Ramiro Oliveira, os três ex-sócios do Banco Garantia, resolvem montar o seu próprio banco, e aí eles criam o Banco Modal. Claro que no começo ali, quando iniciam um banco, é mais um banco voltado para investimentos e também voltado mais para a linha corporativa, mas para atender grandes empresas. E ali começa então toda a trajetória do Banco Modal. Banco Modal que daí no ano de 2001 já foi para São Paulo, monta o escritório de representação em São Paulo também para atender as empresas de São Paulo. E aí começa então toda a trajetória do banco. Chegando no ano de 2004, vai ampliando a sua gama de serviços prestados e passa também a atuar com gestão de ativos, também passa a atuar na linha de private e começa também a operar com as chamadas operações estruturadas, que são operações padrões ali para a empresa, tanto de captação quanto de aplicação de recursos. E com isso o Banco Modal vai avançando cada vez mais até se tornar também um banco múltiplo. E aí, como banco múltiplo, passa a oferecer todos os serviços que um banco oferece. Mas uma das coisas que sempre chamou a atenção dos proprietários do Banco Modal era justamente a parte de investimentos. E aí chega no ano de 2015, eles criam a Modal Mais, que é uma plataforma de investimentos ali, onde é digitalizada toda essa plataforma de investimentos, conseguiram fazer com que ela operasse junto com o banco. Então, quer dizer, você não precisa mais ter uma conta na corretora e uma conta no banco, e o banco e corretora passa a ser uma coisa só dentro do mesmo aplicativo. E aí, então, vai ampliando cada vez mais. E isso tudo sem taxas, reduzindo as taxas, ou praticamente sem taxas, conseguiu com isso atrair um grande número de clientes, e aí a Modal Mais começou a se desenvolver junto com o Banco Modal. Chega no ano de 2020, eles adquirem também a Ruby Capital, que também é uma empresa voltada para agentes autônomos na linha de investimentos. E aí também, na sequência, faz uma parceria com o Banco Credit Suisse, que recebe o aporte do Banco Credit Suisse, justamente para ampliar ainda mais a digitalização do banco, deixar o banco cada vez mais digital. E com isso o banco vai crescendo cada vez mais.
E no ano de 2021 faz o IPO e aí se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. E ao fazer o IPO com a entrada de recursos, sai comprando diversas empresas, como a Prosic na área de educação financeira, também daí na sequência compra a Eleve, a Refinaria de Dados, que é uma empresa voltada a trabalhar com os dados, a manusear esses dados para transformar esses dados em informações, também na área de tecnologia com a Vai Voa, a Galapos também, e depois aí é 1 bilhão a educação financeira, então todas as empresas voltadas ao tratamento de dados, à análise desses dados e principalmente também dentro da área de educação financeira. No ano de 2022, aí fazem também uma parceria com a Prudential e com a Mão Geral e passam também a operar na área de seguros. E agora, mais recentemente, no ano de 2022, o controle do Banco Modal foi adquirido pela XP Investimentos. Então, hoje, o controlador do Banco Modal passou a ser a XP. Mas para que a gente possa entender como que está a situação econômica e financeira do Banco Modal SA, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também de setembro de 2022. Até porque os balanços do final de 2022, a previsão é que comece a sair no final de janeiro e é a partir de fevereiro que daí vamos ter uma leva de balanços saindo, aí vamos trazer as informações mais atualizadas. Então a informação mais atualizada no momento é de 30 de setembro, que é o que eu reparto aqui com vocês. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco Modal SA e para tanto trago para vocês o balanço patrimonial, que vai mostrar todo o patrimônio da empresa, e a demonstração de resultados do exercício, onde nós vamos ver como que estão sendo construídos os resultados produzidos pelo Banco Modal. Então, começando aqui pelo balanço patrimonial. Essa parte de cima aqui, o ativo são todos os bens e direitos que existem dentro da atividade econômica da empresa, que no ano de 2019 totalizava 3 bilhões e 69 milhões de reais. O que quer dizer isso aqui? Tudo aquilo que tem dentro do banco totaliza 3 bilhões e 69 milhões de reais, que é o patrimônio composto do banco. Nesse valor aqui, nós temos aqui o ativo não circulante, que são os itens de capital fixo da empresa, investimentos, as imobilizações, o intangível. E aqui na parte de cima nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro, os recursos que o banco usa para fazer a sua movimentação, que em 2019 totalizavam 2 bilhões 976 milhões de reais, equivalente a 97% de todo o ativo da empresa. Desse valor aqui, 502 milhões de reais era dinheiro que estava em caixa no banco, 1 bilhão 927 milhões são chamados ativos financeiros e os outros créditos aqui de 546 milhões. O que chama atenção sempre, no caso de análise de um banco, é esse item aqui, ó, ativos financeiros. Por quê? É disso que o banco vive. Então, quando entra dinheiro no caixa do banco, o banco já tem que fazer esse dinheiro girar indo para a mão dos seus clientes. E aí o banco obtém a sua receita através da movimentação financeira, da intermediação financeira, é que o banco obtém a sua receita. No ano de 2020, o ativo total do banco pula para 4 bilhões 405 milhões. E desse valor, 4 bilhões 288 é ativo circulante e capital de giro, 97,3%. O banco fecha com 2 bilhões de reais em dinheiro, né, em caixa, banco, aplicação, né? E temos aqui os ativos financeiros de 1 bilhão 768 milhões de reais. Chegando em 2021, quando também ocorre o IPO do banco, aí ele passa a ter aqui um ativo total de 6 bilhões 942 milhões de reais. E o capital de giro pula para 6 bilhões 625. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 2 bilhões 186, e aumenta aqui os ativos financeiros que pulam para 3.834. Chegando agora em setembro de 2022, o ativo total do banco agora é de 8 bilhões e 19 milhões de reais. Aí o que ocorre aqui nesse ano de 2022? Que na verdade já começou a ocorrer lá em 2021. Esse aumento no intangível, que era de 47 para 81, para 267, para 477 milhões. O que está dentro desse intangível aqui? Justamente os ágios nas diversas aquisições que o Banco Modal veio fazendo ao longo do tempo. E o capital de giro fecha em 2022, agora em setembro, com 7 bilhões 438 milhões de reais. 1 bilhão 691 milhões é o valor de dinheiro em caixa no banco e 5 bilhões 51 são os ativos financeiros.
Naturalmente que essa queda aqui de recursos em caixa do banco não é nada preocupante, pelo contrário, é preocupante se o banco mantiver um volume alto de dinheiro em caixa. Porque a receita do banco ele vem quando o banco gira esse dinheiro e transforma ele em ativos financeiros. Olhando agora a parte de passivo, geralmente nos bancos nós não encontramos a figura do passivo não circulante, dívidas de longo prazo. Os bancos eles classificam tudo como passivo circulante. E aí nós temos então o total do endividamento, 2 bilhões 693 milhões, 87,7% é o peso da dívida em relação ao patrimônio total do banco. Claro que essa dívida aqui, ela também não pode ser preocupante quando a dívida ela é proveniente desses passivos financeiros. E por que isso? Porque através desses passivos financeiros, que são o dinheiro que os clientes depositam, que aplicam no banco modal. O dinheiro que os clientes aplicam e depositam no banco passa a ser uma dívida que o banco tem para com seus clientes, que é o chamado passivo financeiro. Esse valor que os clientes depositam no banco entram no caixa do banco e do caixa do banco eles vão para a mão de outros clientes no banco, onde o banco vai gerar a receita da intermediação financeira. Então, naturalmente, que quanto mais dinheiro os clientes depositarem no banco, mais dinheiro o banco vai ter para poder operar. No ano de 2020, o endividamento total pulou para 3 bilhões 819 milhões, 86,7%, sendo que a grande parte está aqui, ó, passivos financeiros. Em 2021, o endividamento pula para 5 bilhões 669 milhões, sendo que 5.453 são passivos financeiros. Tá? Destaco também que nesse ano aqui nós temos, olha aqui, um aumento no PL através do IPO. E chegando agora em setembro de 2022, o endividamento total do banco é de 6 bilhões 703, 83,6%, sendo que 6.415 são passivos financeiros. Então está aqui de onde que vem os dinheiros para os recursos, né, o dinheiro para o banco fazer a sua movimentação. E nessa movimentação, qual é a receita que o banco está tendo? Aí nós vamos olhar na DRE, demonstração de resultados do exercício, começando aqui pela receita de intermediação financeira, 347 milhões em 2019. 406 milhões em 2020, 892 milhões em 2021. E agora até setembro, o banco registra aqui uma receita de 1 bilhão e 30 milhões de reais, o que, se transformado isso aqui em 12 meses, vai gerar uma receita de aproximadamente 1 bilhão 300, 1 bilhão 350 para 2022. Então veja que a receita do banco vem crescendo a cada exercício. Mas mais importante do que a receita é essa linha de baixo, lucro líquido do exercício. 47 milhões foi o lucro registrado lá em 2019, 27 milhões foi o lucro em 2020, aí o lucro dispara para 113 milhões em 2021 e agora até setembro registra um lucro aqui de 62 milhões de reais em 9 meses, o que nos dá aqui uma projeção de um lucro de pelo menos 80 milhões para o ano de 2022. Então, por aqui você vê qual é a receita que o banco vem tendo e também quais os resultados que o banco vem gerando. Aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do Banco Modal? R$ 1,87. Isso com base no patrimônio do banco. Mas para você comprar uma ação do Banco Modal, você vai pagar R$ 2,21. Então, é uma ação que ela tem o seu valor de mercado superior àquilo que efetivamente ela vale em termos de patrimônio, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,18. Isso quer dizer que as ações do Banco Modal estão sendo comercializadas com ágio de 18%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, 10 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade de 4,52%. Tá? E aí nós temos, durante o ano de 2022, uma distribuição de dividendos de 9 centavos, quer dizer, praticamente o lucro de um ano, o banco ele distribui 90% do seu lucro. A relação preço/lucro de 22,10, quer dizer, o banco leva em torno de 22 anos para dar o retorno do investimento para o seu acionista. Então, se você comprar uma ação do Banco Modal, pelos números que o banco vem apresentando hoje, pelo valor da ação hoje, você levará 22 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados. O free float do Banco Modal é de 25,8%, sendo que
o restante está agora na mão dos controladores. A empresa não apresenta um tag along, quer dizer, não existe uma garantia de que o minoritário iria receber o mesmo valor do majoritário no caso de uma venda do banco. Tá? Então não existe essa garantia. E também trago para vocês ali um índice da Basileia do banco, que é de 14,9%, sendo que aqui no Brasil o normal ou aceitável é de 11%. Então ele trabalha com o índice da Basileia bem superior a 11%. Mas o que eu trago também para vocês aqui é o comportamento do valor das ações do Banco Modal desde o IPO. Como o IPO foi feito no ano de 2021, quer dizer, não faz nenhum ano que o banco fez o seu IPO, quando foi feito o IPO, as ações eram cotadas a R$ 12,58. Então, logo fez o IPO, as ações dispararam, foram para R$ 17. Só que na sequência ela já cai, aí ela passa a trabalhar num patamar de R$ 7. E desde então, lá em junho de 2021, você vai vendo ali que existe uma tendência de queda gradual e lenta, né, do valor das ações. Tanto é que chega agora no final de 2021 com o valor das ações a R$ 4,11. E desde então, as ações ali elas vêm apresentando uma pequena queda constante e contínua ao longo de todo esse período, chegando a uma cotação agora, nesse último dia 11 de janeiro, quando da gravação desse vídeo, com as ações cotadas na faixa de R$ 2,21. Então, por esse gráfico aqui, você percebe quando que as ações do Banco Modal tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e qual é o comportamento do valor das ações do Banco Modal SA. Tá então mais uma empresa analisada, Banco Modal SA, que começa lá no Rio de Janeiro, no ano de 1995, e falando em Rio de Janeiro, um grande abraço para todo mundo aí do Rio de Janeiro que acompanha o canal, que sempre está junto conosco aqui no canal Silas Negro, para quem eu agradeço imensamente, né? E aí então tá o Banco Modal, que também você talvez conheça mais como a Modal Mais, que é justamente uma corretora, uma das maiores e das melhores corretoras que nós temos aí no Brasil, então já fica conhecido. Caso você queira fazer investimentos, né, caso ou comprar ações do Banco Modal ou investir através da Modal Mais, então a partir de agora você já sabe quem é, porque o fundamental de tudo é sempre assim, nós sabemos com quem nós estamos trabalhando ou em quem nós estamos investindo, da onde que vieram, para onde que vão, quem está por trás, mas principalmente saber como que está a situação econômica e financeira. Porque a partir desse momento você reduz riscos e amplia as possibilidades de retorno através da análise das demonstrações contábeis. Então, sabendo toda essa situação econômica e financeira, você vai com mais consciência, com mais segurança, e na hora de fazer investimento nós temos que nos sentir confortáveis, nós temos que nos sentir tranquilos dentro daquilo que estamos fazendo, né? Para quê? Para justamente aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.